iniciando o vídeo falando um pouquinho da possibilidade do trio ofensivo do Timão deixar o clube. Corinthians tem jogadores aí com qualidade e jovens, então isso traz a possibilidade de time europeus deixar o Corinthians. Vamos iniciar falando de Rodrigo Garro, que segundo informação aí de site carioca, diz que o Flamengo tentou a contratação aí do Rodrigo Garro, mas chegou nada ao Corinthians. O Corinthians não vê essa possibilidade do Garro sair para o Flamengo, porque a multa para o mercado nacional são de 300 mil reais, muito dinheiro. E para o mercado europeu são de 100 milhões de euros. Isso significa aí quase 600 milhões ou um pouco mais. Mesmo o Garro estando insatisfeito no Corinthians, devido a algumas coisas que lá tem acontecido, por exemplo, o Garro perdeu a camisa 10 para o Memphis Depay, deixou ele chateado que publicamente ele reclamou. O Garro cobrou Fabinho Soldado, diretor executivo, reforço, que é um elenco qualificado. Hoje o Garro entende que no Corinthians tem de 5 a 6 jogadores que são qualificados, e eu concordo com o Garro. O Garro está insatisfeito também porque ele entende que ganha pouco, mas o Corinthians já deu um aumento para ele e ele já ficou ganhando um salário de nível muito bom. Mesmo assim, Fabinho Soldado acabou conversando com o Garro e pedindo ele para ficar, para continuar, para dar exemplo para a garotada, porque é um cara talentoso, é um jogador de grupo, é um jogador que todo mundo gosta. Então, acho difícil o Garro sair dessa próxima janela, a não ser para a Europa, porque tem alguns times, interessados no Garro. E o Garro está disposto a ouvir algumas propostas. É um jogador que tem muita qualidade, jovem ainda, que tem mercado e com certeza em qualquer clube que chegar vai dar muito resultado. Mas eu sinceramente, pela multa que o Garro tem, o Garro vem aí retornando ao futebol agora, porque praticamente de janeiro a abril o Garro não colocou o pé na bola. Quando jogou, estava sentindo dor, acabou tomando infiltrações para jogar, acabou tomando aí anestésico no joelho para jogar a final contra o Palmeiras. Então é um jogador que não tem conseguido performar na sua melhor forma técnica e nem física. E isso acaba aí dificultando uma transação do Garro para o mercado europeu. Gente, sobre o Memphis Depay. Memphis Depay eu vejo com uma possibilidade clara de deixar o Corinthians. Por quê? A multa para o mercado europeu são de 10 milhões de euros. Isso, para um time inglês, não é dinheiro. E se o próprio Memphis Depay quiser quebrar o contrato com o Corinthians e pagar 5 milhões de euros, já ele vai embora. Então o Memphis, para mim, é o jogador que o Corinthians tem aí, que tem a possibilidade maior de deixar o Corinthians nessa janela que se abre dia 10 de julho. Porque tem times como o Besiktas da Turquia interessado no Memphis, tem outros times europeus também têm estudado a possibilidade de fazer uma proposta para o Corinthians. Então o Memphis é um jogador que, acredito que não fica para o Corinthians e sinceramente, e para o bem do Corinthians, eu deixaria o Memphis embora. Vou explicar por quê. O Memphis chegou ano passado, tirou o Corinthians da zona de rebaixamento de um Brasileirão. Ok, muito bom. Levou o Corinthians a uma classificação pré-Libertadores, também show de bola. E ajudou o Corinthians a ser campeão paulista, saindo da fila de 6 anos para cima do seu maior rival, que é o Palmeiras. Mas, para mim, o contrato que o Corinthians fez com o Memphis, ele é muito ruim. Ele é um contrato estratosférico sobre valor. O Memphis hoje chega a faturar do Corinthians por mês, com os benefícios que o Memphis tem, quase 6 milhões de reais. Então, sinceramente, analisando o custo-benefício, para mim, o Memphis é caro no Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians pode contratar um outro jogador que vai entregar mais para o Corinthians e receber menos.
Por exemplo, Anderson Talisca pode entregar mais para o Corinthians. O próprio Roger Guedes pode entregar mais para o Corinthians. Então, se eu fosse o Corinthians, acho que um bem do Esporte Clube Corinthians Paulista, eu deixaria o Memphis embora e ia ao mercado buscar um outro jogador que poderia entregar mais para o clube. Se falando de Yuri Alberto, esse também tem proposta de time europeus. E recentemente, segundo os jornais espanhóis, o Atlético de Madrid, time do Simeone, inclusive está disputando o Mundial, fez uma proposta para o Corinthians em abril de 20 milhões de euros para contratar o Yuri Alberto. Não só o Atlético de Madrid, tem outros times como Nottingham Forest, tem o West Ham. Recentemente o Roma da Itália também interessou no Yuri Alberto. Então, para mim, o Yuri Alberto, como tem um sonho, né, de jogar uma Premier League, de jogar uma Champions League, é desejo do jogador. Então, para mim, o Yuri Alberto também há uma chance enorme de não vestir a camisa mais do Corinthians. Por que não vestir? O Corinthians está deu férias ao jogador, né, uma férias coletiva, um recesso aí de 15 dias para o Super Mundial. O Corinthians, do dia 13 até o dia 28, os jogadores estão descansando. Retorna dia 29, né, para começar a preparação para o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E talvez Yuri Alberto, nessa data ainda, não esteja recuperado, porque, para quem não sabe, contra o Atlético Mineiro, Yuri acabou quebrando a ponta do osso lombar. Não precisou de passar por cirurgia, porém, tem que ficar aí de 3 a 6 meses afastado. Mas, recentemente, Yuri deu uma entrevista para o jornalista e narrador Kleber Machado e disse que acredita que quando o Corinthians fizer seu primeiro jogo após o Mundial, que será dia 13 de julho, contra o Bragantino na Neoquímica Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão, Yuri acredita que ele já estará em campo. Então, o processo de antecipação de Yuri Alberto voltar aos campos é enorme, é o quanto antes possível. Agora, ele não sabe se nessa data um time europeu já chegou, pagou e já levou Yuri Alberto. É jovem, é talentoso, um jogador oportunista, um goleador, então tem tudo para fazer um mercado na Europa extraordinário. Gente, mudando de assunto para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho aí da patrocinadora de material esportivo, Adidas e Nike. Atual patrocinador do Corinthians hoje é a Nike, mas o Corinthians está insatisfeito porque aconteceu algumas coisas que o Timão não gostou. Por exemplo, a Nike deixou faltar material esportivo na loja do Corinthians. Isso fez com que o torcedor reclamasse com a diretoria do Corinthians. E o Corinthians já vem há algum tempo negociando com a Adidas. Segundo o presidente Augusto Melo, na época do cargo no Corinthians, ele disse que estava fechando um patrocínio com a Adidas de 1 bilhão em 10 anos. Mas essa informação não procede. A informação que procede é que o Corinthians está sim fechando um patrocínio com a Adidas de 700 milhões em 10 anos. 100 milhões de luvas, parcelada em 4 vezes de 25 milhões por mês. Então, o patrocínio ficaria aí em 600 milhões. Então, e a Nike prometeu cobrir a proposta da Adidas. Mas até hoje, a Nike ainda não fez nenhuma proposta. Então, nesse momento, para mim, a Adidas seria a melhor patrocinadora do Corinthians. Mas, vamos lá. Não importa se seja Adidas, se seja Puma, se seja Nike, se seja quem for. O que importa é que quem chega ao Corinthians, né, se a Nike vai continuar, vai sair, quem chegar, que esteja fazendo um trabalho muito bom para o Corinthians e que seja um patrocínio que possa ajudar o Timão a contratar, ajudar o Corinthians nas suas dívidas, ajudar o Corinthians a honrar seus compromissos do dia a dia, ajudar o Corinthians a pagar jogadores. Então, sim, eu quero que venha o melhor para o Corinthians. Quem é o melhor? Então, precisa fazer um negócio seguro, amarrado e um negócio que possa ajudar o nosso clube de coração, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians vai perder algum
jogador desse que eu citei aí hoje, um trio de ouro do Corinthians, vai perder o Memphis e o Roberto Garro? Ou vocês acham que não vai perder nenhum? Use o espaço aqui no vídeo para você falar também da patrocinadora do Corinthians, a Nike ou Adidas. Quem vocês preferem? Deixa o like, deixa um comentário, deixa também a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.